Olá, seja bem-vindo ao Business, o programa que apresenta as histórias e estratégias das principais empresas do mercado. Hoje, nós vamos conhecer a trajetória e o modelo de negócios da MA7 Negócios, uma das pioneiras na intermediação de vendas de direitos creditórios e compra de direitos creditórios, que é também conhecido como um crédito estressado. Fundada em 2010, a MA7 se destaca por atuar em áreas como direitos creditórios, financiamento de disputas judiciais, reestruturação de dívidas e ativos inadimplentes, e acumula mais de 400 milhões de reais em operações realizadas. Para explicar um pouco sobre as estratégias de investimento da empresa e como ela busca gerenciar riscos e criar valor, a gente recebe o Matheus Matos, que é sócio-diretor da M7 Negócios. Muito bem-vindo, obrigado pela presença, viu, Matheus? Muito obrigado, Maurílio, muito obrigado, ouvintes. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Com certeza, para nós também. É um assunto que, num primeiro momento, pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai falar sobre esse tema, vai explicar direitinho e todo mundo que está em casa vai conseguir entender um pouquinho melhor. Claro. Eu queria começar a entender essa história do crédito estressado, como que funciona isso, como que é esse trabalho. Então, assim, eu vou dividir em três partes, né? Em primeiro, falar o que é o ativo estressado, né? Como já diz, o ativo estressado é algo que tem estresse. Eu sempre lembro das aulas de química com aquela professora difícil de passar de ano, que ela ensinava a famosa CNTP, controle normal de temperatura e pressão. Tudo que está fora do controle normal de temperatura e pressão é o que a MA7 olha como forma de negócio. Então, tudo que é estresse, desde litigation finance até legal claims, voltando também para recuperação judicial, direitos creditórios falimentares, disputas hereditárias, espólio, inventário, NPLs, que são os créditos inadimplidos de banco. Isso tudo traz para a MA7 bons olhos e bons olhos para investimento. Nós somos, como o nosso CEO sempre fala, anticíclico e anti-manada, né? Nós seguimos a outra ponta do jogo, vamos dizer assim, né? Nós gostamos da crise. E em segundo ponto, nós temos uma história por detrás do mercado de distressed assets, né? Ele nasce nos Estados Unidos com a crise de save and loans, da crise dos bancos de poupança, né? Tanto que o Federal Reserve americano criou os bad banks americanos na década de 80 para administrar essas crises, e quando se teve a crise do save and loans, muitos players de distressed começaram a comprar ativos estressados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós vimos um forte crescimento com a quebra do Banco Nacional em 1995 e a posteriori também com a crise do subprime norte-americano em 2008, quebra da Lehman Brothers. Quando a Lehman Brothers quebrou, começou-se ali a se olhar muito para esse mercado. O nosso CEO fundou a nossa empresa em 2010 com esse foco, olhando ativos estressados, querendo trazer inovações para esse mercado. Nós temos uma lei, eu sempre digo, repito isso e falo isso aos ouvintes, uma lei muito nova, que é a Lei 11.101/2005. Obviamente, a nossa lei ela nasce no governo getulista, né, na Lei 7661/45, lá atrás, mas nós temos a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências, muito nova. Então é uma lei muito embrionária ainda e a nossa empresa conseguiu navegar nesse mar de oceano azul todo esse tempo, através dos ativos estressados e da rentabilidade que os mesmos oferecem. Então, é daí que nós nascemos e é o pós-subprime norte-americano que muda a nossa história e que nos dá uma nova vertente de vida. E para exemplificar, dar exemplos práticos aí de como é esse trabalho, muito tem a ver com empresas que têm dívidas judiciais e que tem que negociar essa dívida. Vocês compram essa dívida? Não somente empresas, né? A MA7, ela acaba trabalhando com 5 grandes mandatos, né? O primeiro mandato, e eu vou explicar um por um, até para o ouvinte entender, Maurílio, o primeiro mandato são os legal claims, que são as disputas judiciais, basicamente os processos judiciais em curso. Puxa, eu tive aqui um descumprimento contratual, veja, eu tenho uma ação de conhecimento contra um grande devedor solvente, né? Nós atuamos muito no ambiente privado, nós temos essa tese privada, não tese pública. Então nós olhamos muito para isso. Disputas judiciais em curso, seja ela qual for e qual for a temática, né? E em segundo lugar,
nós temos o financiamento de litígio. Muitos dos credores, às vezes, não querem sair da briga. Falam, poxa, eu vou receber isso, eu tenho um ótimo direito, eu esperei tantos anos, mas eu preciso de um fôlego, eu preciso monetizar o meu ativo, eu preciso daquela liquidez imediata. Quando nós vemos uma inflação do jeito que está no nosso país, uma Selic a 12,25%, tendo a ata do Copom anunciando que subirá 2 pontos nas próximas 2 reuniões, e nós vemos que o país está com incerteza, a primeira coisa que o credor olha é pensando num sócio para dividir os custos. Custos esses advocatícios, custos esses para pareceres jurídicos, inteligência jurídica, custas processuais. Hoje nós temos o judiciário mais custoso do mundo, que consome 1,61% do nosso produto interno bruto. Então, assim, esse é um segundo mandato. Como terceiro, nós temos os NPLs, que são os No Performing Loans, que são créditos inadimplidos de banco. Caiu no famoso provisionamento do devedor duvidoso, nós vamos lá e nós enxergamos o que o banco não enxergou em questão de recuperação, né? Então, isso é um terceiro mandato, exemplificando, né? E chega no que você falou, no quarto ponto, que são as famosas recuperações judiciais que a gente vê Brasil afora aí, são processos públicos, como a Americanas, Zoe, etc. Tem muitas empresas que às vezes estão em recuperação judicial e querem vender seus direitos creditícios. Isso é muito bom. Porque o bojo e o intuito máximo da recuperação judicial é a manutenção da fonte produtora. Isso não sou eu quem digo, é a própria lei de bancarrotas nossa que fala, né? Então o intuito é fazer a manutenção da fonte produtora e maximizar os ativos. Então você vendendo esse direito creditício, que de fato é uma dívida, como você bem estipulou, Maurílio, você acaba tendo grandes oportunidades para pagar os seus credores e cumprir o seu famoso PRJ, Plano de Recuperação Judicial. Então isso é muito importante. Então a gente acaba fazendo isso. Também atuamos no segmento das falências, comprando créditos em ambiente falimentar, que tem preferência. Hoje nós tivemos uma grande evolução com a reformulação da lei de falências. E por último, nós também estamos na seara dos direitos hereditários, comprando brigas familiares, espólios, inventário. Hoje eu digo que o player de special situation, ele acaba sendo um psicólogo e muitas vezes um grande mestre na arte do acordo. Entende? Ô, Matheus, os clientes da MA7 são na maioria pessoas físicas ou jurídicas? Não, nós focamos sempre em investidores profissionais, Maurílio. Esse é um mercado que a pessoa precisa saber onde está pisando. Obviamente, nós temos 15 anos de história, nós temos uma equipe jurídica muito bem fomentada, nós temos uma multidisciplinaridade entre os sócios, só que a pessoa precisa saber onde está pisando e o que está fazendo ali com a sua quantia. Nós temos muito essa questão da pessoa física, nós queremos democratizar os ativos judiciais para pessoas comuns que acabam não investindo. As novas reformulações da Comissão de Valores Mobiliários trouxe essa questão da democratização dos FDICs, um acesso maior ao público, mas a gente tem de tudo um pouco, né? Uma grande cesta. Nós temos multifamily office, fundos de special seats, nós temos pessoa física, nós temos family offices. Então, a gente acaba atendendo uma gama grande de pessoas e uma gama grande de investidores, Maurílio. Qual a divisão aí, percentualmente, de pessoa física Então, eu digo e jurídica? sempre, é difícil falar um percentual, né? Mas eu diria um 50%, 50%. Metade. Varia muito do ativo e do preço, sim, né? Porque tem ativos que eu falo, Maurílio, olha, esse ativo aqui é para um investidor baleia, para um investidor mais parrudo, que muitas vezes a pessoa física não tem condição de entrar com o seu patrimônio todo. Até porque nós seguimos uma cartilha à risca, tanto do Charlie Munger quanto do David Swensen, na nossa empresa, que é a diversificação de portfólio. Nunca vou chegar para você batendo na porta da MA7, Maurílio, coloca todo o dinheiro da sua vida aqui. Jamais. É uma porcentagem da sua carteira e do seu PL em questão de diversificação. Por um exemplo prático ainda, retomando dessa questão da pessoa jurídica, da pessoa física. Então, muitas situações acontecem, às vezes é uma dívida trabalhista, às vezes é uma questão que você falou também de um contrato, alguma coisa assim. A pessoa tem lá 100 mil reais para receber virtualmente. É possível, então, que vocês comprem esse valor, vocês vão identificar no mercado, depois eu quero até entender como que vocês identificam essas oportunidades, compram esse valor da indenização e compram dela o direito de negociar
É isso? Exatamente. De seguir adiante no processo. Exatamente. Nós compramos com o famoso... A Faria Lima, ela acaba colocando o famoso deságio. Eu falo muito tupiniquim abrasileirado, preço baixo, né? A Faria Lima também costuma falar que são os investidores abutres, né? Que dançarinos de túmulos, mas não. A gente acaba comprando num preço baixo, num valor risco, que né? É risco, exatamente o que você estipulou, é risco. E mais do que isso, né? Nós compramos num valor baixo, aonde o nosso investidor vai conseguir ter a rentabilidade. Se ele está querendo assumir os ônus e também os bônus daquela disputa judicial, nós compramos com grande deságio. Então, nós compramos sim, né, esse direito creditício ali em voga e dali para frente nós começamos a tocar a ação do jeito que nós achamos melhor. Obviamente, e eu vou complementar a sua segunda pergunta, nós temos estratégias que os escritórios de advocacia ou as pessoas comuns não vão ter, porque nós investimos no processo. O processo, ele precisa de investimento. Você precisa ter uma equipe de litigantes temidos, né? Então, a partir do momento que você tem essa litigância, que você vai para cima, que você não desiste, que você age tal qual um sniper, aqui fazendo uma analogia com os Navy SEALs americanos, como um sniper americano, você consegue atingir seu objetivo. Ainda mais hoje que nós temos muitos devedores contumazes no nosso Brasil e com uma blindagem patrimonial muito grande. Em relação ao que você me pergunta, em identificar produtos, né, identificar operações, nós temos uma equipe jurídica interna e também nós temos escritórios de advocacia externos, né, grandes big firms, grandes escritórios boutiques que acabam nos trazendo oportunidades. Então, Maurílio, é aquela velha coisa, é no boca a boca, não tem jeito. Olha, a MA7 atua assim, a MA7 gosta disso, a MA7 gosta daquilo. Então, como eu disse dos 5 mandatos lá atrás, outrora, nós seguimos aquilo e os escritórios que nos atendem sempre acabam trazendo oportunidade, identificando, e a gente acaba solidificando essa parceria aí e acaba comprando os direitos creditícios. No exemplo ainda dos R$100 mil do valor da indenização, por quanto que vocês comprariam esse valor? É possível revelar ou isso faz parte do sigilo do negócio? Não é nem parte, faz um pouco parte do sigilo, né? Um pouco do mister, mas mais do que isso, depende da etapa processual. É muito difícil eu te dizer o preço que eu daria numa ação judicial, porque depende da fase que ela está individualmente. Eu digo sempre que a M67 atua de uma forma sob medida. Quando você vai num alfaiate, ele não faz o terno com a medida do vizinho, ele faz o terno com a sua medida. Então é a mesma coisa com os direitos creditícios. Eu vou comprar aquele direito creditício tal qual a fase processual que ele está. Se já tem um dinheiro depositado, se já está numa fase de execução, é um preço. Se está numa fase de conhecimento, é outro preço. Então, você tem riscos ao entrar no processo. Não é simplesmente, olha, eu vou fazer uma cessão de crédito aqui, sento e espero o recebimento do meu valor. Pelo contrário, você tem riscos inerentes à disputa judicial e ali você começa a destravar e começa, de fato, a precificar aquela disputa em voga. E o percentual de ganhos do investidor em relação ao papel também varia nessa mesma Varia bastante dentro da métrica, né? Varia porque nós trabalhamos no single name, ativo por ativo, e o nosso diferencial é que nós não somos fundo, nós somos uma boutique que é um misto de originadora com patrimonial. Os nossos sócios aportam capital proprietário também nas operações, a gente é bem pele no jogo, a gente gosta de mostrar isso para os nossos clientes e também, né, obviamente, nós somos uma originadora profissional. Então nós apresentamos, como eu já disse, a terceiros essas operações. Em relação a ganho, olha, varia, mas a métrica sempre é cumprir 35% anualizado, 40% anualizado, que a maioria dos fundos de Special Situation Faria Lima fora acabam dando, ou maior do que isso, até por sermos uma originadora e não termos toda a burocracia que um fundo de Special Situation, um FDIC especializado a isso, terá, né? É um rendimento nada mal, né? Muito pelo contrário, muito acima, muito acima. É verdade. Maravilha, Matheus. Olha só, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no Business e daqui a pouco a gente vai voltar para falar de mais assuntos, entender um pouquinho mais desse negócio. A gente ainda tem muitas dúvidas, então fique com a gente que o nosso intervalo é rapidinho. O Business volta já aqui na BMC.
Estamos de volta com o Business aqui na BMC, falando com o Matheus Matos, sócio-diretor da MA7 Negócios. Matheus, então a gente estava falando muito no bloco anterior, principalmente sobre o risco do negócio, né? Você citou aí. E aí eu queria entender ainda mais detalhadamente como analisar os casos de crédito estressado, como identificar ali oportunidades de investimento e como também mitigar os riscos, né? Deve ser um trabalho muito minucioso, muito detalhista, precisa de uma lente de aumento ali para acompanhar tudo isso. Exatamente, Maurílio. Como nós citamos no nosso primeiro bloco, é aquele trabalho de alfaiate, não tem jeito. E processo judicial, eu sempre lembro dos advogados da velha guarda, e eu gosto muito de relembrá-los, que eles falavam assim, olha, processo judicial, se olha no olho, folha por folha, é barriga no balcão, não tem jeito. Todo dia você tem que estar com a pele no jogo, com a barriga no balcão, analisando qualquer tipo de minuciosidade, né? Qualquer tipo de problemática. Como que nós analisamos, né? Primeiro, quando chega um ativo para nós temos uma triagem, que nós fazemos uma due diligence, nós passamos ou a alguns escritórios parceiros que fazem uma legal opinion para nós, ou nós internamente analisamos, sentimos o cheiro, olha, isso aqui vale a pena. Levamos para o comitê, tanto para o nosso comitê de precificação, como para o nosso comitê de gestão. Hoje nós estamos dentro da casa com 15 colaboradores, né? E estamos tendendo a aumentar o nosso time. Então veja, como que nós precificamos isso aqui? Vai valer a pena? O custo do dinheiro está sendo bem usado? Quanto tempo eu vou levar para recuperar esse crédito? Quais as estratégias processuais que eu vou usar? Hoje o Conselho Nacional de Justiça, o Código de Processo Civil e o Código Civil nos traz muitos armamentos e é uma justiça muito mais pró-credora do que a justiça de antigamente. A própria lei de falências hoje, ela tem no seu bojo a teoria americana do creditors bargaining, da questão do pró-credor, né, que o grande doutrinador americano Thomas Jackson traz. Então assim, nós vemos tudo isso, riscos jurídicos, riscos econômicos e aonde que a gente vai chegar com aquela disputa judicial. De fato, teremos êxito ou não? Então, nós procuramos sempre mitigar o risco dessa forma. Análise jurídica, análise econômica e análise do nosso comitê, que é formado por executivos de alta experiência e muito gabaritados no assunto que se trata de special situation. A gente já falou algumas vezes com algumas empresas que são especializadas na localização de bens ou de imóveis daquelas empresas devedoras ou de pessoas físicas que são devedoras, mas que de repente não têm bens nos seus nomes e a justiça tem muita dificuldade para chegar até essas pessoas, até esses bens. Existem empresas especializadas nisso. Vocês têm alguma parceria com essas empresas ou esse também é um trabalho de vocês? É um misto também, é aquele 50-50 que eu te disse no primeiro bloco. Tem coisas que nós próprios identificamos, os nossos escritórios de advocacia, que nós contratamos, já tem essa tecnologia, esse aparato todo, mas também nós contratamos empresas parceiras. Por exemplo, um tema que é muito recorrente hoje é a recuperação internacional de ativos. Né? Como você recupera ativos fora do país, offshore. Como é que eu vou, né, de fato, atingir um patrimônio que está em Cayman, né, nas Ilhas Virgens Britânicas, como que eu vou atingir esse patrimônio? Então você faz a chamada recuperação internacional de ativos, que é um grande tema hoje, que grandes doutrinadores do direito e grandes advogados têm feito com maestria e quando nós precisamos, nós usamos sim. O que a gente gosta, Maurílio, sempre é investir no processo para ter êxito. A gente não tem problema de gastar, o que a gente gosta de fato é de saber que a gente vai ter êxito naquele investimento e naquele deal que nós estamos entrando. E esse trabalho dessa identificação não é um trabalho novo necessariamente. Já tem empresas nessa área que fazem isso há muito tempo, né? Mas é interessante também notar que a justiça brasileira não tem os elementos suficientes para isso, ou a justiça, ou a parte de execução dessas dívidas, né? Em outros países também é assim, também fica para o poder, para a iniciativa privada fazer esse trabalho? Então, assim, a justiça brasileira, ela é uma justiça que evolui muito. Tem uma frase de um grande gestor da Faria Lima que ele disse o seguinte: as leis evoluem, os magistrados não. Não adianta eu ter uma lei positivada muito boa, que seja totalmente progredora, e o entendimento do Tribunal de Justiça, o entendimento superior do Tribunal de Justiça, às vezes acabar não vigorando. Então, o que eu vejo, particularmente falando nacionalmente, a justiça brasileira, ela, a cada ano que passa, ela evolui mais,
Fica mais difícil para o devedor, porque você tem mecanismos como teimosinha, cisbajude, bacenjude, sniper, ferramentas de recuperação de crédito. Isso é um ponto. Falando de internacionalização do direito, em relação a Estados Unidos, Europa, lá você já tem uma tecnologia muito maior e principalmente você tem uma justiça muito procredora. Como eu te digo, a nossa lei de falências, eu sempre retomo esse tema da recuperação judicial e falência, né? Ela é uma lei muito, hoje em dia, mista, mas nos Estados Unidos é muito procredora. E lá você também tem uma diferença. No Brasil nós seguimos o civil law, que é o direito, né, civil, né, o processo civil. Nos Estados Unidos é baseado no common law, que são casos. Os Estados Unidos ele transporta consigo a origem inglesa do direito inglês. Tem um grande doutrinador chamado René Davy que traz isso. Ele traz essa origem inglesa que você baseia-se em casos que já aconteceram. Eu vou num caso de divisão de terra. Olha, lá atrás, em 1700 e pouco, poxa, aconteceu isso, isso e isso. Então, ela baseia-se em casos. Então, é difícil de você fazer uma comparação processualmente dizendo. Mas, claro, a justiça internacional ela é uma justiça muito procredora e ela te traz muito mais mecanismos do que a justiça brasileira. E a justiça brasileira não é uma crítica, e sim um comentário. Ela tende a evoluir a cada passo. Então é assim que eu vejo e é desta forma que eu vejo a recuperação das dívidas. É muito interessante notar esse ponto também. Matheus, queria migrar um pouquinho do assunto. A gente falou bastante sobre o perfil das dívidas, o perfil das pessoas que podem se tornar clientes de vocês, mas eu queria entender agora um pouco mais do perfil do investidor, daquela pessoa que está procurando, tem um recurso ou espera ter uma oportunidade de aumentar os seus ganhos no dia a dia. Vocês também buscam esses clientes, esses possíveis investidores, ou eles chegam até vocês? Sim. E como chegam? Sempre assim. Depende muito. A gente já tem parceiros da casa que acabam fazendo captação de fundraising para nós, né, captação de recursos. Então, a gente tem diversos parceiros que fazem isso, que trazem essas pessoas para nós, que têm interesse nesse ativo. O perfil do investidor é um perfil de investidor que gosta de risco, não tem jeito, tem que ter o perfil para o investimento, o perfil para o tempo, porque nós estamos falando de um ativo alternativo e de um ativo ilíquido. Então, o tempo e essa alternância, muitas vezes, traz um pouco de desconforto para o investidor, que é um pouco mais amedrontado. Então, o que eu sempre falo e repito, é um perfil mais arrojado, mas claro, nós mitigamos os riscos com o estudo. Mas claramente no nosso disclaimer a gente sempre fala que distressed, como já diz o nome, um ativo estressado, não vai ser fácil a recuperação. Precisa, Maurílio, ter queixo de ferro nessas horas. E aí uma outra dúvida, ele investe no início da operação, quando ele entende que aquilo é uma oportunidade, e ele só recebe no fim. Ou Exatamente. Você tem alguma modalidade de um pagamento semestral? Não, nada disso. Só recebe no fim, no êxito daquele direito creditório. Na hora que aquele direito creditório, usando um jargão também bem famoso, na hora que aquele direito creditório levanta, na hora que aquele direito creditório tem o êxito. Quando ele tem aquele êxito, é ali que ele vai receber. Até por isso que é um ativo ilíquido. Como diz o nome, você não tem uma liquidez. Tal qual um CDB, um CDI, um tesouro direto, outras tantas modalidades de investimento que nós vemos Brasil afora. Muito bom. E aí os desafios que eu queria entender do modelo de negócio hoje, como vocês atuam. Eu imagino que aquele começo, né, há 15 anos atrás, tenha sido um começo de muita confusão, de bater cabeça, de errar aqui, errar ali. Mas 15 anos depois, muita coisa já se aprendeu. O que você pode compartilhar para quem está acompanhando, que gosta de entender um pouquinho mais da minúcia da empresa, gosta de entender um pouquinho mais do modelo de negócio? Como vocês fizeram para chegar no formato ideal hoje e conseguir ter um movimento mais assertivo? Nunca é 100%, Sim, claro. Mas dá para mitigar isso também. Então, em relação ao que nós aprendemos, eu digo em 15 anos de empresa, e eu acompanho esse mercado desde pequeno, né? Porque eu tive pessoas do meu cunho pessoal que acabaram iniciando nesse mercado quando ainda eu estava trocando de uma mamadeira para outra, podendo dizer assim, né? E o que nós aprendemos nesses 15 anos de empresa é saber tomar risco, saber o risco que eu estou tomando e para onde eu quero que o meu navio chegue, onde é o porto que eu vou ancorar a minha embarcação. Então, esse é um primeiro ponto. Em relação a esses 15 anos passados, nós também mudamos muito a nossa análise, refinamos muito.
com pessoas que entendem do mercado. Nós vimos muito o crescimento no Brasil das gestoras de Special Situation e o nosso crescimento também, porque se eu viesse há 15 anos atrás aqui, Maurílio, e falasse de ativo judicial, ninguém entenderia bolhufas, ninguém entenderia nada. Mas hoje você fala, olha, o precatório, olha a falência, olha a RJ, todo mundo já cria ouvidos, porque aconteceram grandes casos no país. Então, ao passo que a lei evolui, ao passo que o mercado evolui, nós como empresa evoluímos. Então, a cada ano que passa, e a cada década, que assim o seja, que passe da nossa empresa, nós queremos perpetuar um legado de qualidade somado à precisão nas nossas investidas. É o que nós desejamos muito para nós e é o que nós estamos fazendo aí ao longo desses 15 anos. Obviamente, batemos cabeça, não era fácil. Você falar de distressed e todos os ouvintes, se forem investidores ou gestores de fundos de Special Situation, vão saber o que eu estou falando. Era muito difícil de você falar de ativo estressado, mas passados esses 15 anos, hoje é um tema muito recorrente na Faria Lima, é um tema que cada vez mais vai tomar assalto e palcos do nosso ecossistema financeiro brasileiro e que, de fato, tende a crescer e nós, como empresa, acompanhamos o mercado e crescemos em qualidade e precisão. Eu fiquei muito curioso num ponto que eu não sei se você vai poder esclarecer, mas com certeza, pelo menos hipoteticamente, você vai conseguir dizer para a gente. Eu imagino que, assim como o investidor recebe no fim, a empresa também recebe no fim. E aí eu fiquei curioso de entender o intervalo de tempo entre investir esse dinheiro e recuperar lá no fim. Como que a empresa se capitaliza? Porque tem funcionário, tem que pagar todo mês, tem aluguel, não sei se tem aluguel, mas uma forma claro. Chula de dizer aqui, mas é só para a gente entender como que fica, porque devem ter períodos que a empresa não recebe nada, não entra ativo nenhum. Então, depende muito, varia muito da operação. Tem operações que nós recebemos no êxito, nós temos uma taxa de performance, olha, o que exceder tal valor ou tal índice econômico, eu vou receber esse percentual econômico, e tem algumas operações que nós temos o nosso fee de originação, onde na frente nós colocamos já o nosso valor, o valor da nossa consultoria, o valor da nossa intermediação, o valor da tecnologia, porque eu sempre digo também uma coisa, Maurílio, carro sem gasolina não anda, meu amigo. Exatamente. Então, assim, a gente tem muito isso de, poxa, de ter esse comissionamento no começo, mas obviamente que a rentabilidade do cliente é zero afetada por isso. Pelo contrário, isso já é um custo que o cliente até paga com gosto para ter uma boa diligência em seus ativos. É um risco do negócio, exatamente. Né? Mas seria muito injusto realmente trabalhar e fazer todo esse trabalho e só receber lá no final. Com certeza, com certeza. Até porque é uma dinâmica muito própria, né, do que a gente está vendo aqui. E ainda em relação à empresa, eu queria saber como que é a divisão e o trabalho. Todo mundo fica num escritório, hoje dá para ficar em home office, hoje são pessoas em regime de PJ ou em regimes de CLT. Como que vocês se organizam em termos de empresa hoje? A maioria das pessoas que trabalham conosco hoje estão no regime de CLT, né, que são os nossos advogados ali, que acabam prestando serviço para nós. É um modelo um pouco híbrido, eu vou te dizer, né? Às vezes, os heads jurídicos e as pessoas que tomam a decisão todo dia no escritório. Eu sou um daqueles que não acredita muito em home office. Eu acho que o negócio é sangue, suor e lágrimas sempre, parafraseando Churchill. Eu gosto muito disso, então a gente gosta bem da barriga no balcão. Mas, obviamente, os nossos estagiários, as pessoas que estão conosco, que estão no início, tem uma vez por semana seu home office, aí acaba tirando ali ou a sexta ou a segunda-feira, a gente faz a escala, todos nós ficamos no nosso escritório físico, que fica sediado na Vila Olímpia. Nós temos hoje um andar nosso, onde os advogados ficam na bancada, os sócios diretores ficam em suas salas, e a gente acaba fazendo essa divisória, que é uma divisória muito interessante, Maurílio, porque nós temos uma troca de experiência entre advogados, economistas, engenheiros, administradores de empresa. Então a gente tem uma multidisciplinariedade. Eu digo sempre que o player de Special Situation, ele tem que ser multidisciplinar. Ele não pode se fechar numa caixa de Pandora e achar que, puxa, eu só sei sobre o direito ou só sei sobre a economia. Não, pelo contrário. Tem que saber de tudo um pouco, até para você farejar as grandes oportunidades. A planilha, muitas vezes, ela é fria. Você tem que interpretar os números. O direito, muitas vezes, é frio. Você tem que interpretar como aquele magistrado ou como a lei pensa. Então, eu digo sempre isso, falo muito isso com os nossos associados e é dessa forma que a empresa acaba se arrumando e se ajeitando em seu dia a dia.
Até o jornalismo pode ser um aliado, né? Uma notícia que sai, uma informação pode gerar até um insight ali de uma oportunidade. Com certeza, sem dúvida. Maravilha. Jornalismo é um aliado. Estou gostando muito do papo, a gente vai fazer uma pequena pausa novamente aqui no Business, daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações e conhecer um pouquinho mais sobre a MA7 Negócios. Fique com a gente. Business de volta aqui na programação da BMC, muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente está falando com o Matheus Matos, que é sócio-diretor da MA7 Negócios, sobre um tema muito interessante, que é justamente sobre oportunidades, recuperação judicial, crédito estressado. A gente já falou de muitos aspectos e eu peguei uma informação aqui na linha do tempo da MA7, que já recuperou mais de 450 milhões de reais em créditos ao longo da trajetória. Quais os casos assim mais desafiadores, os cases que você pode citar e que vale a pena destacar? São muitos que nós tivemos já, Maurílio, graças a Deus. Eu agradeço muito porque a gente já teve muitos casos, a gente teve, assim, eu não vou especificar muito, porque a gente ficaria aqui 3 horas, nem o William Bonner com o Jornal Nacional acho que aguentaria, graças a Deus, tantos casos de sucesso, mas nós já tivemos casos de financiamento de litígio que deu muito certo, financiando credores, nós tivemos casos em ambiente falimentar, comprando créditos que ninguém havia recuperação e nós conseguimos recuperar, nós já compramos créditos extras concursais em ambientes de recuperações judiciais, né, onde nós conseguimos executar o devedor e fizemos acordo com grandes players para, de fato, acontecer uma alienação de UPI, uma estratégia processual, uma estratégia econômica que o grande player estava tentando, legal claims, nós já tivemos casos de sucesso com real estate distressed, comprando imóveis em situações de leilão falimentar, algo que hoje está muito recorrente, leilões falimentares, né? Leilões judiciais, leilões extrajudiciais, áreas no interior de São Paulo. Tivemos uma belíssima agora, uma grande tacada que foi uma área em Mojimirim que nós conseguimos, né, tomar a posse do imóvel depois de uma grande lide jurídica, depois de uma grande briga, uma grande disputa. Então, assim, são alguns exemplos dos nossos mandatos que deram muito certo e que fazem esses 450 milhões serem vivos e crescerem cada ano que passa mais e mais, Maurílio. Queria dividir esse bloco em 2 temas principalmente. Um é a recuperação judicial que você traz e também a questão da sucessão patrimonial. Voltando primeiro no aspecto aí da recuperação judicial, eu queria até um panorama um pouco mais amplo. A gente tem um dado, inclusive, do ano passado, do segundo semestre, sobre que os pedidos de recuperação judicial no Brasil são os maiores em 20 anos. Então, a gente teve aí vários recordes, aí, inclusive de julho ali para frente, desse movimento. Isso para vocês, um aumento no número de pedidos de recuperação judicial, é visto como um problema ou é visto como uma oportunidade? Para nós é visto como uma oportunidade. O aumento, de fato, ele é explosivo de recuperações judiciais. Isso tem muito a ver com a taxa de juros. Não dá para eu fugir da macroeconomia ao falar de crédito. Então, assim, quanto mais aumento de juros você tem, quanto mais inflação você tem, menos empreendedorismo você tem no país. Isso é um primeiro ponto. Em segundo ponto, quanto mais juros você tem, mais as empresas ficam sufocadas e não conseguem alternativas. Então, a única alternativa que o empresário e a sociedade empresária, estes que são os únicos que podem requerer recuperação judicial, tem, é de fato a RJ, é de fato sair daquela situação de crise. Porque a RJ, para os nossos ouvintes aqui da BMC News, Maurílio, é um grande acordo entre credores, falando, olha, eu não consigo mais pagar minhas dívidas, estou querendo reperfilá-las, estou querendo, né, fazer um grande acordo com vocês e tenho esse formato de pagamento. Vocês aceitam? Então, assim, a crise econômica que o Brasil acaba passando, dólar a 6 e pouco, taxa de juros alta e outros tantos fatores macroeconômicos que acabam incidindo no mercado de crédito, acabam afetando o empresário. Nós vimos isso há um tempo atrás com a recuperação judicial das lojas americanas. Nós tivemos uma recuperação judicial de 54 bilhões de reais. Então, assim, é um caso muito famoso que tomou olhos e ouvidos da Faria Lima e de grandes players do mercado,
que acabou tendo problema. Muito disso também por conta da Covid e também, muito também por conta, né, de fato, dessa crise econômica momentânea que o país vem passando. A gente tem que imaginar que o país está com uma taxa de juros alta e, fora isso, é praticamente uma taxa de juros de país que está em moratória. Nós temos hoje que excede a taxa brasileira, a taxa turca, né? Nós temos a venezuelana e a argentina. Então, assim, se você comparar o Brasil, que é um país que emana leite e mel, a outros países, né, que estão em situação de dificuldade econômica, é muito complexo. Então, tudo isso, Maurílio, afeta o empresário. Não somente o empresário aqui de São Paulo, mas também o empresário rural. Nós tivemos também especialmente, nós tivemos um grande número de pedidos de recuperação judicial do agro. O agronegócio hoje tem pedido muita recuperação judicial e o produtor rural acaba se prejudicando muito com as questões do Brasil em crise. Isso é muito ruim para o empresário, mas para nós, por outro lado, é bom. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, é isso que nós seguimos na M67. Quanto mais caos, quanto mais sangue, melhor é o mercado. Mas, claro, fica duro, porque taxa de juros sobe, é difícil de você, o custo do dinheiro é complexo, você tem que aumentar a tua taxa de rentabilidade, mas, ao mesmo tempo, surgem novas oportunidades, surgem novos direitos creditícios para se comprarem, surgem novas dívidas para você reestruturar, surgem novas recuperações judiciais, novas falências. Então, assim, a gente acaba se beneficiando no caos, não tem jeito. Esse é o papel do investidor de special situation no Brasil atual. Aí falando sobre essa sucessão patrimonial, sobre herança mais propriamente dita, muita gente não sabe que quando alguém da família morre, né, principalmente se for quem provê toda a família ali, tem muita coisa às vezes para receber. Muitos imóveis, muitos carros, às vezes dinheiro, investimentos e tal. Só que para ter acesso a esse investimento, tem que fazer, né? Tem que entrar no cartório, tem que fazer aquele famoso processo e tem que investir dinheiro nisso tudo. Tem família que, por conta do tamanho dessa herança, não tem esse recurso para investir e fica tudo parado. Vocês atuam também nesse ponto? Nós atuamos, mas hoje nós atuamos mais no cenário e na seara dos direitos hereditários. Vou te dar um exemplo factível e real que pode acontecer. Um grande empresário acaba falecendo. Esse empresário faleceu. Não deixou testamento, Maurílio. Sim. Não deixou testamento, não falou para quem ia o dinheiro, lá e acolá. Só que ele teve um filho fora do casamento. Ele teve o famoso filho bastardo, trazendo o jargão abrasileirado, né? Então, esse filho bastardo quer reivindicar esse direito hereditário, né? Uma ação pós-mortem de direito hereditário. Então, por exemplo, faleceu, quer ser reconhecido como filho, né? E muitas vezes ele não tem condição socioeconômica para arcar com o financiamento do litígio, para arcar com de fato, tudo aquilo que precisa. Nós entramos nessa seara, nós atuamos. Nós compramos esses direitos hereditários, acreditando que ali pode, de fato, ser um filho de um grande empresário e terá um quinhão daquela herança vultosa que o empresário acabara de deixar para os outros herdeiros. Porque vale lembrar também que enquanto está rolando esse processo, os bens ficam ali bloqueados, né? Ficam parados, então, às vezes a família... fica parado. E assim, essa questão de demora, de lentidão, tudo isso gera para o player de distressed uma atração maior. E um possível bastardo, ele procura, né, players que podem financiá-lo nessa disputa. Só que, óbvio, antes de comprar uma disputa dessa, você tem uma análise prévia. Obviamente você tem riscos, mas você tem bônus. E, obviamente, é o que eu falo. Ônus e bônus. Você tem que observar e tem que ver se, de fato, aquela disputa judicial em curso daquele direito hereditário faz jus ao pipeline da empresa e principalmente aos investidores que serão ofertados. Na sua visão, os grandes empresários, os donos das grandes fortunas no Brasil, eles têm noção dos problemas que geram essa sucessão patrimonial ou de um tempo para cá que esse assunto vem sendo falado com mais intensidade? Então, olha, né? eu vou te dizer uma coisa, Maurílio. O empresário brasileiro, infelizmente, ainda mais o empresário da velha guarda, ele acaba achando que muitas vezes ele é imortal.
Ele acaba Também. não se planejando muitas vezes. Isso não é um erro, isso é do próprio ser humano. A gente acha que a vida ela é infinita e que a gente vai viver muitos anos. Mas aí está o erro de não fazer uma sucessão patrimonial bem feita. É nesse gap que existe que muitos players atuam e muitos players veem possibilidades. Mas, claro, os empresários, eu vejo particularmente, opinião própria minha, Matheus falando, que os empresários não têm noção do que uma sucessão patrimonial mal feita pode levar os herdeiros futuros a terem, a dor de cabeça que isso traz. Então eu vejo isso muito dentro da empresa. É até uma coisa que é carregada, assim, sabe? É uma coisa pesada, porque fala, poxa, faleceu, não deixou, sabe, aquela sucessão patrimonial, não falou para quem aqui e acolá, e fica aquela coisa meio travada, atravancada, e é duro, é bem difícil. Com certeza, é um assunto que ninguém quer tratar Ninguém e às vezes já tem que tratar logo depois de que tudo aconteceu. Exatamente. E aí às vezes fica mais difícil ainda. Mais uma pausa, viu, Matheus, nesse nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco a gente vem para o nosso último bloco do Business, que está falando a respeito desse assunto importante. Aí a gente faz uma pausa de 2 minutinhos e voltamos já. De volta com o Business aqui na programação da BMC News. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está falando com o Matheus Matos, que é sócio-diretor da MA7 Negócios. A gente já falou aqui, Matheus, sobre vários aspectos, várias oportunidades de negócios, né, ao longo aqui do programa. E também ficou me faltando aqui um assunto um pouco mais para a gente falar sobre o futuro, exatamente, sobre o que esperar desse futuro, desse mercado do crédito estressado, né? O cenário macroeconômico traz esse movimento hoje, que traz essas oportunidades. Como você vê esse futuro, essas oportunidades diante desse cenário de risco? Assim, Maurílio, eu vejo um cenário, falando de recuperação judicial e falência, depois eu vou falar de litigation finance e legal claim. Eu vejo um cenário onde a lei de recuperação judicial, após as reformulações da 14.112, ela vai evoluir muito mais. Você vai ver explosivamente com o país, nesse cenário, pedidos de recuperação judicial. Então, eu acho que para o mercado de distressed vai gerar muitas oportunidades. Aonde, eu já disse isso, onde tem caos, há oportunidades, esse é um primeiro ponto. Em relação a falências, obviamente, o empresário não tendo sucesso na sua recuperação judicial, na sua recuperação extrajudicial, na famosa REC extra-extra, que é o reperfilamento de dívida fora do juízo, né? E outros tantos mecanismos que pode acabar salvando o empresário em crise, vão ter pedidos de falência, os pedidos de falência vão aumentar, então isso vai gerar muitas oportunidades no mercado. Em relação a legal claims, com a economia do jeito que está, a primeira coisa que a pessoa vai monetizar, de fato, são as suas ações judiciais, não tem jeito. Financiamento de litígio também vai crescer bastante. Nós vemos hoje países modernos como, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, né, Portugal e outras tantas legislações mundo afora já trabalhando a imagem do third party funding, do terceiro partícipe do litígio, né? Seja ele civil ou seja ele arbitral. Então você já tem uma evolução muito grande no financiamento de litígio. Cada vez mais as empresas e as pessoas físicas procuram esses financiadores, porque o player de distressed, ele não é só um player de ativo estressado, ele é um player de capital solution, ele é um player de solução de capital, aonde aquele capital vai solucionar aquele problema daquela ação na justiça em curso. Então, essa visão do financiador do litígio vai ser muito abarcada e vai ser muito falada no mundo dos negócios. E isso também para direito hereditário, eu acabo fazendo um apanhado de tudo. Eu vejo um forte crescimento no mercado de special seats, porque é um mercado relativamente novo no Brasil. Como eu te falei, aqui no Brasil começou-se a falar muito após 2008, após a crise da Lehman Brothers, né? Começou após a crise do subprime, começou a nascer as gestoras e de 5 anos para cá foi uma explosão. Só que fica uma pergunta, será que os players que nascem vão se perpetuar em crescimento? Esse é um grande ponto, né? Como eu disse, é um mercado para quem tem queixo de ferro. E o brasileiro precisa aprender a tomar risco.
É no risco que se tem riqueza. É o que eu acredito muito, Maurílio. Eu sou muito enfático na minha fala e acredito no crescimento de todos esses mandatos e no crescimento do mercado como um todo. Em termos de investimento, né, de multiplicação de patrimônio, de oportunidades, quem nunca fez isso, mas tem esse perfil mais arrojado de investimento, o que você aconselha num primeiro momento? Quem gostou desse papo aqui, quem achou que tem esse perfil e que pode virar um cliente da M67, o que ele tem que procurar primeiro? Como que ele deve identificar essas oportunidades? Primeira coisa que eu recomendaria, obviamente, o ouvinte gostando, é ir no nosso escritório, conhecer quem nós somos. A gente só conhece, de fato, uma empresa quando a gente aperta a mão do dono e o que engorda o boi é o olho do dono, Maurílio, não tem jeito. Então, eu recomendaria em primeira questão um café para conversarmos sobre o mercado e ver se faz sentido para a carteira daquele investidor. Esse é o primeiro passo. Em segundo passo, para um investidor mais arrojado, eu recomendaria os legal claims, né, as grandes ações judiciais, os grandes financiamentos de litígio, a compra de créditos em ambiente falimentar, principalmente créditos trabalhistas, que, né, via artigo 83, parágrafo 1º, hoje tem uma preferenciabilidade no recebimento. Para esses investidores, eu recomendaria essa cartilha de investimentos. Mas é muito difícil de falar, porque é de pessoa para pessoa, é o exemplo que eu dei do terno. Não é o terno do vizinho, é o seu terno. Tem que encaixar, tem que ser sob medida e tem que saber riscos, ônus, bônus e o que dali para frente o investidor vai querer com a sua carteira de investimentos. Antes de terminar, eu queria também sanar as dúvidas de muita gente que às vezes está acompanhando, que quem assiste o programa Business gosta de saber um pouco mais também da empresa e de como foi a evolução ao longo dos anos. Então eu queria que você traçasse uma rápida linha do tempo aí de Perfeito. como foi desde a fundação, os fatos importantes, o momento em que se pagou, o momento em que teve a virada, os momentos de crise, o momento de dificuldade. Como que você resumiria a linha do tempo nesses 15 anos? Graças a Deus nós tivemos grandes momentos e foi igual um foguete. Graças a Deus nós subimos. Só subiu? Só subiu, graças a Deus. Graças a Deus nós tivemos ótimos investimentos, nós fizemos coisas muito boas, investimentos conscientes, eu digo sempre isso. Entramos com consciência, lidamos com situações complexas, sem dúvida, mas não algo que, poxa vida, nos assuste. Está no dia a dia, não tem jeito. Quem está nesse mercado, Maurílio, a pessoa falar para você que não convive com estresse, a pessoa está contando uma grande lorota. Você vive estresse dia a dia e é o que é mais apaixonante nesse mercado, porque ele nunca para, é o que eu te falei. Você só tem riqueza se você tomar risco. Não existe. Porque a pessoa que não quer tomar risco, ela vai comprar ação da Amazon, da Microsoft, da Ambev, da Petro, da Vale. Obviamente também tem suas restrições. Tem riscos também, mas assim, a pessoa vai comprar, não vai entrar num mercado de estresse, a pessoa não vai procurar um mercado de múltiplo. E esse nosso mercado é um mercado de múltiplo, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a empresa ela começa em 2010 com o André Matos, o seu fundador. Ele foi do Banco Garantia, passou por diversas corretoras de valores imobiliários, teve experiência no mercado. Dali para frente foi se formando um boarding. Ele acabou fazendo os primeiros investimentos patrimonial, porque o André, como CEO e como todo player de mercado, também falava, caramba, como existe um mercado desse? Começou a ver que esse mercado era um oceano azul, era inexplorado e de lá para cá desbravou. Eu entrei na empresa, nós começamos a crescer, a área jurídica aumentando e nos últimos 6, 7 anos nós tivemos um crescimento muito orgânico, aí é muito bacana e eu fico muito orgulhoso de poder falar isso com a boca cheia, que a M67 a cada dia que passa tem crescido mais e mais. E dos colaboradores, qual o percentual de pessoas que são formadas em direito ou que são advogados? Hoje nós temos 6 advogados, juntamente comigo, né? Você é advogado? Sou advogado. Advogado e nas horas extras dão pitaco em economia. Mas nós temos hoje 6 advogados, né? E o restante do pessoal ou é formado em administração de empresas ou é formado em economia. É aquela questão, Maurílio, que eu te disse, interdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Então você tem diversos braços ali, mas no nosso comitê sempre se assenta 2 advogados e o resto do pessoal, o resto dos sócios. E toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, ali na Vila Olímpia, sou eu com a minha pastinha debaixo do braço, tentando provar por que o investimento vale a pena. Então é assim que nós dividimos a empresa. E aí vocês detectaram também que uma empresa assim, que é familiar, mas ao mesmo tempo é muito aberta ao mercado, com né? certeza, E tem essas informações, é preciso esse olhar do dono, essa possibilidade de estar ali, porque é possível também que outras pessoas façam isso
mas que não tenham esse mesmo Sim. sucesso. É assim, Maurílio, eu sempre falo que o CPF, ele se confunde sim com o CNPJ. Empresário não tira férias, empresário não é feito com maré baixa, empresário é feito em maré dificultosa, em maré agreste, né? Aquela coisa bem Herman Melville e Moby Dick, né? Aquela coisa do Capitão Ahab caçando a baleia branca junto com Ismael. Então, ele é formado desse jeito. Então, você precisa ter o olho do dono ali, você precisa saber o que está sendo feito, o que está sendo falado, o que está sendo abordado, quais são as novas estratégias. E nós temos uma coisa, a M67 ela não é só uma empresa familiar, ela é uma empresa de família. Então, assim, é aquela coisa, a gente acaba trabalhando como uma grande família para tentar entregar retorno em bons investimentos aos nossos investidores. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter Agradeço. compartilhado todas essas informações com a gente. Obrigado. Muito obrigado, Maurílio, agradeço aos ouvintes da BMC News, é um prazer, espero revê-lo em breve. Obrigado, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o Business está terminando agora. Muito obrigado também pela sua companhia. Semanalmente a gente recebe aqui grandes nomes de grandes empresas que atuam no mercado e que você pode acompanhar aqui com mais detalhes. Siga o nosso perfil nas redes sociais, acompanhe também o programa na íntegra no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.